Senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que vai ser candidato a presidente da República para atender ao pedido do pai. Senadores querem votar uma nova lei do impeachment para enfrentar decisão de Gilmar Mendes que blindou ministros do STF. IBGE revela que 20% dos moradores das favelas brasileiras só podem chegar em casa a pé, de moto ou bicicleta. Mesmo devendo muito dinheiro em impostos, Grupo Refit recebeu incentivo bilionário do governador do Rio de Janeiro. Receita e Polícia Federal fazem a maior apreensão do país de mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Pesquisa revela que barulho dos fogos de artifício das festas de fim de ano provoca a morte de muitos animais de estimação. Organizadores do tradicional Réveillon de Copacabana prometem muita festa com menos fumaça este ano. E o sorteio da FIFA para a Copa do Mundo do ano que vem colocou o Brasil no grupo com Marrocos, Escócia e Haiti. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Foram definidos hoje os grupos com as 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil, que é penta, agora já sabe quem vai enfrentar, pelo menos na primeira fase, em busca do título número 6. O sorteio aconteceu nesta sexta-feira em Washington, capital dos Estados Unidos. A edição acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do ano que vem e contará pela primeira vez com 12 grupos, com 4 seleções em cada. Apesar dos grupos já estarem definidos, 6 vagas serão disputadas em março na repescagem. No grupo A estão México, África do Sul, Coreia do Sul e uma vaga da repescagem. No grupo B, Canadá, uma vaga da repescagem, Catar e Suíça. No grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. No grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e uma vaga da repescagem. No grupo E, Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao. No grupo F, Holanda, Japão, uma vaga da repescagem e a Tunísia. No grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. No grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. No grupo I, França, Senegal, uma vaga da repescagem e a Noruega. No grupo J, a Argentina, que foi campeã em 2022, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, uma vaga da repescagem, Uzbequistão e Colômbia. No grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, disse que ficou confiante com a escolha dos adversários na primeira fase da Copa e revelou que, para ele, será muito importante ganhar os 3 jogos. Nas ruas, os torcedores também demonstram esperança, mas alguns insistem que Neymar deve fazer parte da seleção. O Brasil segue sendo a única seleção a participar de todas as Copas do Mundo desde 1930 e conheceu hoje os seus adversários dessa próxima edição. O Brasil é a cabeça de chave do Grupo C, que conta com Marrocos, Haiti e Escócia. O Marrocos é um adversário considerado difícil. A seleção brasileira enfrentou os marroquinos em um amistoso em 2023 e acabou saindo derrotada por 2-1. A trajetória deles até o Mundial foi impecável. 100% de aproveitamento com 8 vitórias em 8 jogos, 22 gols marcados e apenas 2 sofridos. Já a Escócia é um adversário mais tranquilo. Vão para a Copa novamente após 28 anos fora, com uma classificação conquistada na última rodada das eliminatórias. E o último adversário é o Haiti, uma classificação histórica para a Copa do Mundo após 50 anos fora. A equipe foi uma das grandes surpresas das eliminatórias da CONCACAF, liderando o Grupo C. Nas ruas, as opiniões sobre o desempenho do Brasil são positivas, mas a presença de Neymar não é unânime.
O Ancelotti já sabe o que fazer sem o Neymar. O Neymar não vai jogar, ele vai assistir a Copa. Essa é a verdade. Ele não está nem aí para o futebol. Eu acredito que o que nós temos de craque dá para levar a Copa. Agora, tem que estar organizado, unido e com o mesmo objetivo. Sem pensar em nada mais do que praticar o bom futebol. Aí vai o Brasil. Nós precisamos muito do Neymar, porque o Neymar é a cara da seleção brasileira. Ele é como se fosse o Messi, né, para a seleção argentina. Eu acho que o povo tem que apoiar mais o nosso craque, né? Mas, por enquanto, tá tudo bem. Mas precisamos sim do Neymar para a Copa, né? E o time que quer ser campeão não pode ter medo de adversário, não. Em todo sentido da vida, se você tem medo, você não anda para frente, você cai. Estevão tá bom, o Neymar tá machucado. Não adianta você levar uma pessoa que tá doente lá, tá machucado, para jogar uma Copa do Mundo. Copa do Mundo é coisa séria, amigo. A expectativa é a mesma das últimas Copas do Mundo, que é trazer o Hexa para casa. A gente vai estar se preparando, já estamos comprando até bandeirinha para decorar a casa, a gente mora em apartamento. Então a expectativa está bem alta para trazer esse Hexa ano que vem. Eu acho que dá para jogar sem o Neymar, mas certamente não vai ser uma Copa do Mundo sem ele. Eu acho que ele merece trazer esse Hexa para casa. O Brasil joga nos dias 13, 19 e 24 de junho de 2026. O primeiro adversário será Marrocos, depois Escócia e fecha a fase de grupos contra o Haiti. Durante o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma nova honraria, o Prêmio da Paz da FIFA, criado a pedido dele pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, que é um dos apoiadores à sua administração. O senador Flávio Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que ele foi escolhido pelo pai para disputar a presidência da República em 2026. Segundo o senador, a decisão foi tomada após ele visitar o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro. O comunicado foi feito pelo perfil do senador Flávio Bolsonaro da rede social X. Em sua publicação, Flávio Bolsonaro disse que assume a missão de dar continuidade ao projeto da direita com grande responsabilidade. Ele escreveu também que é com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. E finalizou o post dizendo: "Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada." Na publicação que fez no X, Flávio Bolsonaro disse que o Brasil vive dias difíceis e criticou o governo do presidente Lula, que deve tentar a reeleição em 2026. A escolha do ex-presidente por Flávio ocorre em meio a uma disputa dentro do clã Bolsonaro. A origem da crise se deu quando o diretório do PL, no Ceará, decidiu declarar apoio a uma eventual candidatura de Ciro Gomes do PSDB. O apoio, no entanto, não agradou a todos os aliados de Bolsonaro. A indicação de Flávio enfrenta resistência entre os próprios aliados. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em nota que se Bolsonaro falou, está falado. No dia 30 de novembro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a postura do partido ao apoiar Ciro. A crise atingiu o ápice quando o embate passou a ser entre Michele e os filhos do marido. As declarações da ex-primeira-dama não agradaram os enteados, que se posicionaram publicamente contra ela. Após reunião do PL, no último dia 2 de dezembro, o partido suspendeu apoio a Ciro Gomes. A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ainda deve ser consolidada dentro do partido e em setores alinhados ao ex-presidente, de acordo com a avaliação de membros do PL. Aliados avaliam que, por hora, o senador ainda não é competitivo. Preso por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro está impedido de disputar as eleições após as condenações pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. A situação levou aliados de Bolsonaro a disputar, ao longo dos últimos meses, o capital político do ex-presidente. O nome de Tarcísio de Freitas do Republicanos, governador de São Paulo, era um dos cotados. Depois do clima de tensão entre o governo e a ala executiva do governo Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez elogios e falou em sensibilidade do presidente Lula com o Norte e o Nordeste depois de ter reclamado no dia anterior de ataques e ofensas vindas do governo.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou no Amapá um recado de agradecimento ao presidente Lula. A mensagem foi transmitida por meio do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a inauguração do primeiro centro de radioterapia do estado, obra financiada com recursos federais. O ministro chegou a postar nas redes sociais um vídeo ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A declaração pública ocorre depois de uma sequência de tensões entre Alcolumbre e o Palácio do Planalto envolvendo a indicação ao Supremo Tribunal Federal. O governo havia escolhido o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Já o presidente do Senado defendia outro nome, o do senador Rodrigo Pacheco, aliado político e atual presidente do PSD. Como a indicação precisa ser analisada e votada pelos senadores, a escolha gerou desconforto imediato. A articulação política de Alcolumbre passou a sinalizar resistência e o próprio presidente Lula optou por adiar o envio formal do nome de Messias para evitar desgaste na sabatina e deixar a decisão para o início do próximo ano legislativo. A relação, que já vinha sensível, ganhou um novo episódio na quinta-feira. Durante reunião do Conselhão em Brasília, o presidente Lula criticou o volume de emendas impositivas e disse que o Congresso teria sequestrado parte do orçamento federal. A frase repercutiu entre deputados e senadores, incluindo os da base aliada. Alcolumbre reagiu e cobrou explicações do governo, afirmando que o Congresso estava trabalhando para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prioridade do Executivo, e reforçando que o parlamento também vinha conduzindo mudanças para apoiar empresas estatais, como os Correios, que devem registrar prejuízo maior em 2026. Mesmo com o clima tenso, o Senado aprovou a LDO por consenso em uma das sessões consideradas de maior aproximação entre Congresso e governo nos últimos meses. Nos bastidores, integrantes do governo tratam o gesto de Alcolumbre no Amapá como um movimento importante para reequilibrar a relação. Até a disputa pela indicação ao Supremo, o presidente do Senado era considerado um dos principais articuladores do Planalto dentro do Congresso. Agora, o Planalto trabalha para retomar esse alinhamento e evitar novos impasses em votações estratégicas. No evento desta sexta-feira, o presidente do Senado adotou um tom conciliador. Disse que o governo federal tem apoiado o Amapá de forma constante e destacou investimentos recentes na área da saúde. O ministro Alexandre Padilha recebeu os agradecimentos e reafirmou o compromisso de ampliar serviços e equipamentos no estado. Segundo parlamentares, o presidente Lula pretende se reunir com Alcolumbre nos próximos dias para tentar pacificar a relação. O governo avalia que o Senado será decisivo no início de 2026, tanto na agenda econômica quanto nas pautas de recomposição fiscal. Embora as emendas parlamentares continuem sendo um ponto sensível entre Executivo e Legislativo, integrantes das duas casas defendem que o diálogo permaneça aberto para evitar novos atritos. E a seguir, o IBGE revela que 20% dos moradores das favelas brasileiras só podem chegar em casa a pé, de moto ou bicicleta. E mesmo devendo muito dinheiro em impostos, Grupo Refit recebeu incentivo bilionário do governador do Rio de Janeiro. Quase 20% das pessoas que moram em favela só conseguem chegar em casa a pé, de moto ou bicicleta. A realidade foi revelada nos detalhes do censo do IBGE divulgados hoje. Segundo dados do censo divulgados pelo IBGE, em 2022, 19% dos moradores de favelas, cerca de 3 milhões de pessoas, vivem em uma via onde só era possível transitar a pé, de moto ou de bicicleta. Fora das favelas, apenas 1,4% das pessoas vivem nessa situação. Os dados ainda revelam que 62% dos moradores de favelas vivem em vias com capacidade para veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Para os técnicos da pesquisa, a capacidade limitada das vias afeta a chegada de serviços importantes para essas regiões, como a coleta de lixo e a passagem de ambulâncias. As vias com calçadas também são uma questão. Apenas 54% dos moradores de favelas têm esse acesso e menos de 1% têm domicílios com vias com sinalização para bicicletas. Os dados divulgados pelo IBGE revelam ainda outras dimensões do entorno dos domicílios nas favelas. Para o Instituto, a divulgação de dados específicos para as favelas e comunidades urbanas amplia a compreensão das desigualdades. O Ministério da Justiça destinou no ano passado apenas 0,1% do orçamento previsto para o Programa de Combate à Violência contra as Mulheres. Isso aconteceu em um país onde o número de feminicídios aumenta sem parar.
As informações são do Ministério da Justiça e Segurança Pública referentes ao período de março de 2024 a junho deste ano. De acordo com o governo, a baixa execução orçamentária não significa que as políticas públicas voltadas à prevenção do feminicídio não estejam sendo realizadas. O governo deve investir cerca de R$100 milhões por ano para o Fundo Nacional de Segurança com foco no combate ao feminicídio. De acordo com o Ministério, os percentuais apresentados no relatório refletem apenas os valores liquidadosos, ou seja, pagos, e não o volume total de recursos empenhados. Entre as críticas do relatório se destaca a demora nas aprovações dos recursos, muitas vezes causada pela burocracia e por disputas políticas que criam barreiras para o financiamento. O Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios tem um orçamento de R$2,5 bilhões. O Ministério das Mulheres relatou a dificuldade em repassar recursos destinados à prevenção do feminicídio. Alguns estados não aceitaram os recursos federais para essa finalidade. Atualmente, 17 estados estão na lista, entre eles São Paulo, que ainda não enviou seus planos de trabalho. Entre 2020 foram registrados 1.355 e em 2024, 1.459 feminicídios, o que corresponde a cerca de 4 mulheres assassinadas por dia. A cidade de São Paulo teve um recorde do crime no último ano. Essa semana, em um discurso em Pernambuco, o presidente Lula falou sobre o assunto. Uma criança de 2 anos foi violentada e estuprada na Bahia. Qual é a pena que merece um canalha que estupra uma criança? Qual é a pena? Qual é a pena de um cara que descarrega 2 pistolas na mulher? Qual é a pena do cidadão que tranca a mulher dentro de casa e toca fogo? Não é possível. E durante o discurso, o presidente ainda pediu o engajamento dos homens na luta contra as mulheres. Os representantes da indústria do arroz de Santa Catarina foram a Brasília reclamar da crise no setor. A atual política do governo está mantendo os preços artificialmente em baixa. O problema será quando a lei da oferta e da procura chegar à mesa de todos. Com uma comitiva importante formada por deputados e representantes do poder público de cidades da região sul de Santa Catarina e dos sindicatos da indústria do arroz do estado, o secretário de Política Agrícola, Guilherme Campos Júnior, debateu com eles a grave crise do setor do arroz. Apesar do momento ter reunido inúmeras lideranças e evidenciado o apelo do setor, na avaliação do presidente do Sindiarroz de Santa Catarina, Valmir Rampinelli, a reunião foi profundamente frustrante e improdutiva para os produtores. A gente entende que o governo federal pretende mesmo é entregar esse produto a um baixo custo na mesa do consumidor, não importando com a cadeia, mesmo estando abaixo do custo de produção. E isso nos preocupa, porque haverá uma ruptura da cadeia. Havendo esta ruptura, ocorrerá com certeza novos picos de alta. E isso não faz bem ao segmento, nem picos de alta, nem picos de baixa. Hoje já existe uma campanha nacional para incentivo ao consumo de arroz, desenvolvida em parceria com a Abiarroz e o IGRA. No entanto, as ações estruturantes não substituem a necessidade de respostas emergenciais por parte do governo federal para evitar que a crise aumente ainda mais no setor. O Brasil bateu um recorde histórico na produção de petróleo. Em outubro, foram mais de 4 milhões de barris por dia. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, este ano foram arrecadados mais de 37 bilhões de dólares com a venda de petróleo. Se o país fizesse parte da OPEP, seria o terceiro maior produtor do cartel, atrás apenas da Arábia Saudita e do Iraque. O mercado financeiro não gostou nada do anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Segundo vários analistas, o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem força para ganhar.
o que aumentará a chance da reeleição do presidente Lula. O dólar subiu 2,31% e terminou a semana cotado em R$ 5,43. E a Bolsa de Valores, que estava caminhando para um novo recorde, inverteu o movimento e os papéis derreteram, provocando uma baixa de mais de 4% na faixa dos 157 mil pontos. Pelo quinto mês seguido, o brasileiro tirou mais dinheiro do que depositou na caderneta de poupança. Em outubro, o saque geral foi de R$ 2,860 bilhões. A maior parte é retirada em momentos de aperto nas finanças. Desde o começo do ano, o valor do saque de todos os poupadores passou dos 91 bilhões de reais. O governador do Rio de Janeiro está sendo acusado de beneficiar o grupo Refit, apontado como um dos maiores sonegadores de impostos do país. Mesmo tendo dinheiro para receber, Cláudio Castro concedeu benefícios a quem já estava no regime de recuperação fiscal. Mesmo acumulando uma dívida superior a 10 bilhões de reais em tributos estaduais, a Refit, antiga refinaria de Manguinhos, foi contemplada em 2023 com um incentivo fiscal concedido pelo governo Cláudio Castro. O benefício, voltado à expansão da atuação da companhia no mercado de óleo diesel, foi concedido apesar do histórico de inadimplência da empresa. A Refit e empresas ligadas ao grupo foram alvo no fim de novembro de uma operação que apura um esquema bilionário de sonegação de impostos. Segundo a Receita Federal, o conglomerado movimentou mais de 70 bilhões de reais em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores em paraísos fiscais para ocultar receitas e blindar o lucro obtido na cadeia de combustíveis. As investigações indicam que a sonegação ocorria desde a importação dos combustíveis até a venda final nos postos. Embora tenha sede no Rio de Janeiro, a Refit opera em todo o país e, segundo a Receita, utiliza a prática de reduzir artificialmente os custos fiscais para competir com distribuidoras regulares que recolhem os impostos devidos. O benefício fiscal foi autorizado em um momento em que o Estado do Rio se encontra sob o regime de recuperação fiscal, necessitando ampliar a arrecadação. Enquanto o governo fluminense continuava sem receber os tributos devidos pela empresa, a Refit expandia as vendas. Passou de 341 milhões de litros de diesel comercializados em 2023 para 984 milhões no ano seguinte, alcançando mais de 1 bilhão de litros vendidos em 2025, até a data em que a refinaria foi interditada pela Agência Nacional do Petróleo. Apesar do incentivo ser destinado a empresas consideradas lícitas, a Refit é amplamente reconhecida como devedora justamente por estruturar o modelo de negócios com base no não pagamento de impostos. Mesmo durante a interdição da refinaria e em meio às investigações da Receita e da Polícia Federal, o Procurador-Geral do Estado, Renan Michel Saad, chegou a expressar preocupação com a paralisação das atividades, alegando que o fechamento poderia gerar perda de recursos para o Rio de Janeiro. E a seguir, senadores querem votar uma nova lei do impeachment para enfrentar decisão de Gilmar Mendes que blindou ministros do STF. E Receita e Polícia Federal fazem a maior apreensão do país de mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Rússia e Índia fecham novos acordos, apesar de sanções ocidentais, em um momento de tensão global causado pelas decisões do presidente Donald Trump. Os dois líderes concordaram em expandir e diversificar o comércio do petróleo e de armas militares em defesa dos dois países. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recebeu a visita do presidente russo Vladimir Putin em seu país. A Índia, que sempre foi capaz de se equilibrar entre soviéticos russos, americanos e europeus, enfrenta agora um desafio extra, com Narendra Modi pressionado pelas sanções americanas contra o petróleo russo e as tarifas que Donald Trump impôs ao seu país.
Manter esse equilíbrio não está sendo fácil, pois a Índia depende muito do comércio internacional com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, depende do petróleo e gás russo para sustentar o forte crescimento da sua economia. Mesmo assim, mantiveram o ritmo e passaram a receber 38% do petróleo exportado pela Rússia desde o fim de 2022. Durante a visita de Putin à Índia, Modi reafirmou que quer manter a cooperação com Moscou, especialmente na área de defesa. A Rússia é uma parceira tradicional na venda de armas, mas tem perdido espaço para fornecedores como a França. Mesmo assim, Vladimir Putin prometeu manter o envio de petróleo e mencionou a possibilidade de construir uma nova usina nuclear no país. Os dois líderes também discutiram projetos militares conjuntos, e o líder russo sugeriu retomar produções compartilhadas, como já aconteceu no passado com caças que a Índia comprou, montou e depois passou a fabricar localmente. A ideia agora é ampliar pesquisa, desenvolvimento e produção dentro da Índia, mas nenhum anúncio oficial foi feito, já que a indústria russa está focada na guerra e limitada pelas sanções. O primeiro-ministro indiano voltou a defender que o mundo precisa de paz e se colocou como possível mediador da guerra na Ucrânia, embora esse papel hoje esteja mais nas mãos de Trump. Entre as parcerias mais adiantadas está o aluguel de um submarino russo de propulsão nuclear e a continuidade de projetos como o míssil BrahMos, desenvolvido pelos dois países. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um apelo aos brasileiros durante a transmissão de um programa de televisão em Caracas. O ditador pediu que o povo do Brasil saia às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania. Segurando um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, entregue por um convidado, o líder venezuelano pediu em defesa da Venezuela, diante do que chamou de luta pela paz e pela soberania, que brasileiros o ajudem com manifestações contra a pressão americana de Donald Trump. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua. A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezuelano. Povo do Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Que viva do Brasil. O discurso aconteceu no momento em que os Estados Unidos intensificaram a ofensiva militar em rotas marítimas usadas pelo narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico. As forças norte-americanas informaram ter feito um novo ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas, levando para 23 o total de operações desde setembro. Mais de 80 pessoas morreram nesses bombardeios, de acordo com dados divulgados pelos próprios militares. Os Estados Unidos acusaram Maduro de liderar o Cartel de los Soles, classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista. O ditador nega e diz que é uma acusação política. Nesta semana, Maduro confirmou ter conversado por telefone com Donald Trump e afirmou que a conversa foi cordial. O presidente americano também mencionou o contato, mas sem dar detalhes. A Receita Federal e a polícia tiveram um dia intenso de combate ao tráfico de drogas. Foram apreendidas várias toneladas em Santa Catarina, no Paraná e em Minas Gerais. Apesar de não ser o maior exportador de drogas, o Brasil tem uma das maiores rotas de trânsito para as exportações desses entorpecentes, principalmente a Europa. A Receita e a Polícia Federal apreenderam pouco mais de 1 tonelada de cocaína no terminal de cargas do aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. O destino das drogas seria Lisboa, em Portugal, e Madrid, na Espanha. Ainda conforme as investigações da Polícia Federal, cidadãos britânicos procurados internacionalmente e com histórico criminal relacionado ao tráfico internacional de drogas na Inglaterra estão envolvidos com o esquema. No mesmo momento em que rolava essa operação, uma outra acontecia, no Paraná, próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai. 19 veículos transportavam quase 89 toneladas de maconha. A carga foi avaliada em 13 milhões de dólares, o equivalente a 70 milhões de reais. Além dos veículos que foram apreendidos, 5 pessoas foram presas e uma morreu no confronto. Essa foi considerada a maior apreensão de maconha do mundo. Dentre essas operações, uma outra também aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. De acordo com as investigações, um galpão com um bunker era utilizado por uma empresa de exportações de ligas metálicas, que seria usada de fachada para a entrega de cocaína ao exterior.
O local era usado para preparar e armazenar a droga antes do transporte internacional. Durante as buscas, a Polícia Federal chegou a abrir vários buracos no galpão e na área externa, acreditando que a droga estava enterrada. No entanto, um cão da Polícia Militar conseguiu farejar e identificar a presença de entorpecentes através de um tubo de PVC que saía do piso e levava até o jardim. Os policiais encontraram blocos que estavam sobre galões de combustível e, após algumas marretadas, encontraram um bunker escondido. Dentro dele estava armazenado 613 quilos da droga. 2 homens foram presos e no endereço de um dos suspeitos, a polícia apreendeu veículos, embarcações, joias e documentos. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj adiou para a próxima segunda-feira a votação que analisaria a prisão do presidente da casa, Rodrigo Bacelar. Bacelar foi preso preventivamente nesta semana no contexto da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de dados sigilosos ligados à Operação Zargul. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é responsável pela análise do caso por determinação da Constituição Estadual, que estabelece que desde a diplomação os deputados não podem ser presos, exceto em casos de flagrante de crime inafiançável. Portanto, a Assembleia deve deliberar por maioria dos votos sobre a manutenção da prisão. A legislação prevê ainda que, após o recebimento da denúncia, o parlamentar seja submetido ao Tribunal de Justiça do Estado. Apesar disso, a Assembleia pode suspender o andamento da ação penal. Após ser preso preventivamente, Rodrigo Bacelar passou a noite na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A Polícia Federal apreendeu R$ 90.840 em espécie no veículo oficial usado pelo presidente da Alerj. Além disso, 3 celulares também foram apreendidos e serão submetidos à perícia. O caso de Rodrigo Bacelar está também no Tribunal Superior Eleitoral, para julgar a perda do mandato junto com a ação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O ministro Antônio Carlos Ferreira, do Tribunal Superior Eleitoral, renovou pedido de vista no âmbito do julgamento do governador Cláudio Castro e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Em seu despacho, o magistrado justificou que, ante a relevância, a complexidade da matéria e o grande volume de documentos a serem examinados, e solicitou à presidência da Corte a prorrogação do prazo do pedido de vista. O caso começou a ser julgado no início do mês passado, mas foi paralisado após o pedido de vista do próprio ministro Antônio Carlos Ferreira, que agora renova a mesma solicitação. A relatora das ações, a ministra Isabel Galotti, já votou pela cassação do governador por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Em nota, a defesa do deputado nega que ele tenha atuado para obstruir investigações sobre facções criminosas ou vazado informações a alvos de operações policiais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de suspender trechos da lei do impeachment, também conhecida como a Lei dos Crimes de Responsabilidade. Agora, os senadores querem votar uma nova lei do impeachment ainda este ano, como resposta à decisão do ministro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estuda colocar ainda neste ano em votação um projeto que atualiza a lei do impeachment. O tema ganhou prioridade depois de a decisão do ministro Gilmar Mendes limitar a Procuradoria-Geral da República à apresentação de pedidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado já tem um texto sobre o assunto. A proposta ela foi apresentada lá em 2023 pelo senador Rodrigo Pacheco e está parada na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria de Everton Rocha. Na época, não houve consenso para avançar. O projeto ele prevê mudanças importantes. Entre elas, o prazo de até 30 dias para que o presidente da Câmara decida se aceita ou arquiva denúncias contra um presidente da República por crime de responsabilidade. Hoje, esses pedidos eles se acumulam sem resposta, o que na avaliação de senadores precisa ser regulamentado. A discussão sobre a lei do impeachment volta a ganhar força logo depois da decisão de Gilmar Mendes. No Senado, líderes articulam agora um caminho para votar o texto e também definir regras mais claras para processos de responsabilidade.
Essa proposta também amplia um rol de autoridades que podem ser denunciadas por crimes de responsabilidade. O texto nasceu de um anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas, da qual participou o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com foco em modernizar a lei de 1950. Foi justamente essa lei o alvo da decisão de Gilmar Mendes, que restringiu quem pode apresentar pedidos contra autoridades como ministros do próprio Supremo. A liminar ela vai ser analisada pelo plenário virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro e deve influenciar o rito de votação no Senado. Um momento da monarquia brasileira. Os restos mortais de Dom Pedro II foram levados para Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Os restos mortais de Dom Pedro II e da esposa dele, Dona Teresa Cristina, chegaram a Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. O translado foi feito em um trem especial que partiu da Catedral Metropolitana do Rio, onde os ataúdes permaneciam depositados. A operação marcou um momento histórico para a cidade que guarda parte importante da memória do período imperial brasileiro. Após o desembarque, os caixões foram levados para a igreja paroquial de Petrópolis, onde ficarão abrigados temporariamente. A transferência ocorre enquanto se planeja a construção de um novo espaço destinado a acolher os restos mortais do último imperador do Brasil e de sua consorte. A chegada a Petrópolis aconteceu 2 dias após homenagens realizadas em diversas regiões do país. Na quarta-feira, em alusão ao centenário do nascimento de Dom Pedro II. As celebrações destacaram a relevância histórica do monarca, considerado uma das figuras centrais na formação do Estado brasileiro e no desenvolvimento cultural e científico do país ao longo do século XIX. Petrópolis, que mantém forte vínculo com a história imperial, abriga o Museu Imperial instalado no antigo Palácio de Verão de Dom Pedro II. O local, um dos principais destinos turísticos da cidade, recebe mais de 300 mil visitantes por ano e preserva um vasto acervo ligado ao Império. E a seguir, pesquisa revela que barulho dos fogos de artifício das festas de fim de ano provoca a morte de muitos animais de estimação. E os organizadores do tradicional Réveillon de Copacabana prometem muita festa com menos fumaça este ano. Muitos paulistanos encontraram uma alternativa para enfrentar os congestionamentos da cidade. São os patinetes. Nos horários de pico, os congestionamentos nunca são de menos de 360 quilômetros. Agora, tem como sair desta fila. Historicamente, a cidade de São Paulo já é conhecida pelo seu engarrafamento. Só nesse ano de 2025, mais de 350 quilômetros de congestionamento foi registrado. O paulistano deu um jeito para tentar desvencilhar de todo esse caos, através dos patinetes e bicicletas elétricas. Mas até aqui, na ciclovia, o trânsito também chegou. Os patinetes viralizaram em São Paulo. O número de equipamentos alugados passou de 600 para mais de 7.080 em apenas um ano, o que impactou diretamente o trânsito nas ciclovias. Quando o semáforo de uma importante via fecha, dá até para ver uma grande fila de patinetes, bicicletas e todo tipo de transporte individual. Esse crescimento assustador no uso desse tipo de transporte acontece principalmente em trechos menores, quando a pessoa prefere não ter que pegar um ônibus e ficar parado no trânsito. E justamente nas regiões centrais, como a Avenida Paulista, bairros como Pinheiros, Itaim Bibi, entre outros, é que está concentrado a maior movimentação, facilitando o deslocamento entre estações de metrô e pontos turísticos. Por estarem espalhados por toda a capital, alugar um desses aparelhos é rápido e sem burocracia. O valor para desbloquear o aparelho custa em média R$ 2,00 e a cada minuto usado gira em torno de 67 centavos. De fato, agilidade e economia atraiu muita gente. Mas para quem faz uma viagem mais longa, o percurso completo pode ficar caro. Por outro lado, essa crescente também traz consigo uma preocupação. De acordo com a Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, houve um aumento de aproximadamente 28% nos atendimentos médicos ligados a patinetes elétricos em comparação com o mesmo período de 2024, revelando que o crescimento rápido do uso desse transporte torna o tema da segurança cada vez mais relevante. São Paulo tem atualmente a maior malha cicloviária do país.
São 778 quilômetros de estradas e a expectativa é que chegue a 1.000 quilômetros até 2028. Também para tentar conter esse congestionamento, a Prefeitura informou que novas faixas de ciclovia serão criadas nos próximos anos. A BR-262 no Mato Grosso do Sul recebeu um experimento com a instalação de uma nova placa. O objetivo é diminuir os acidentes envolvendo animais silvestres. O desenho é novo. O antigo cervo sozinho deu lugar a uma imagem mais impactante. Um carro destruído após atropelar um animal. A novidade, que aparece em rodovias de Mato Grosso do Sul, é fruto de um estudo realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS. Vem muito ao encontro do que toda a literatura de psicologia cognitiva, segurança nas estradas diz, que o motorista não vai mudar o comportamento se ele não se convencer de que a situação é potencialmente perigosa. Então, o ideal seria mexer nessa percepção de risco mesmo do condutor. Os pesquisadores analisaram o comportamento de mais de 5.000 veículos que passaram pela BR-262 ao longo de 3 anos. Além disso, realizaram dezenas de entrevistas com condutores que trafegam pela mesma rodovia. A gente testou com diferentes categorias de veículo, 4 tipos diferentes de placa. Então, placa com uma mensagem mais educativa, placa com comunicação de risco, aquela placa tradicional que é a A36, que tem a silhueta do veadinho, e uma placa controle também. Então a gente fez esse experimento e a gente viu que, na verdade, a redução da velocidade é mínima. Então as placas sozinhas não vão resolver o problema da colisão. Mesmo quando tem uma reduçãozinha da velocidade, o motorista recupera logo em seguida e às vezes até com uma velocidade maior do que ele vinha antes de ver a placa. Com o novo modelo implementado em alguns pontos, a equipe voltou a monitorar a via e percebeu uma melhora em relação à velocidade dos veículos. Agora, o próximo passo é tornar a novidade um padrão em todo o país. Como ela se mostrou mais efetiva do que a placa padrão, ela entra no Código Brasileiro de Trânsito. Mas aí a gente agora escreveu o projeto para o DENIT com os resultados desse teste que a gente fez e aí agora vamos esperar para ver os próximos capítulos. Independente se é a placa antiga ou a mais nova, a que está instalada na via, os especialistas reforçam que a medida sozinha não é o suficiente para acabar com as colisões envolvendo animais. Ela não vai resolver o problema da colisão, mas assim, as placas têm que estar ali de qualquer forma. Elas têm que ser implementadas com outras medidas que são comprovadamente eficazes, que são medidas estruturais, que é cerca, passagem inferior e superior de fauna. Depois do susto, os passageiros foram retirados de um avião no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O motivo foi um incêndio em um equipamento de solo. Em nota, a Latam, responsável pelo voo, informou que a ocorrência não deixou feridos. A companhia Latam informou que o voo sairia de São Paulo com destino a Porto Alegre, mas os passageiros que tinham acabado de embarcar no voo tiveram que deixar a aeronave. A fumaça gerada pelo equipamento de solo, uma esteira de bagagem, responsável pelo carregamento de cargas do voo, acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira. Os funcionários os auxiliaram na operação. Ainda de acordo com a Latam, o equipamento que pegou fogo é de uma empresa terceirizada. As chamas ficaram bem próximas à aeronave. Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que, assim que se iniciou o incêndio, todos os protocolos de segurança foram imediatamente acionados, não havendo qualquer impacto na operação do aeroporto. A brigada de incêndio e os bombeiros aeronáuticos foram acionados e auxiliaram na extinção do fogo. E seguindo as normas de segurança, durante 10 minutos, todo o abastecimento de aeronaves foi suspenso. A GRU Airport informou que todos os passageiros foram realocados e ganharam um voucher de R$ 150 para o jantar. Mais tarde, eles viajaram e desembarcaram em Porto Alegre às 3 da madrugada.
Outros 10 clientes restantes preferiram viajar em outros voos da Latam ou por via terrestre. Quem está se preparando para as festas de fim de ano deveria pensar melhor antes de soltar fogos de artifício. 40% dos entrevistados por uma pesquisa revelaram que já perderam animais de estimação por causa do barulho excessivo. Já é época de fim de ano e nesse período festivo, muitos esquecem de um grande problema enfrentado por famílias brasileiras: a perda de animais de estimação por conta do barulho dos fogos de artifício. A Pet Love fez uma pesquisa com mais de 3 mil tutores e 40% deles já perderam seus pets ou conhecem alguém que perdeu por conta do pânico que os fogos de artifício causam. O estudo faz parte da campanha Chega de Fogos e ele busca conscientizar as pessoas sobre esse problema. A alta sensibilidade auditiva dos pets faz com que 8 em cada 10 animais de estimação demonstrem medo intenso de fogos. Esse medo pode causar acidentes graves, desde tentar fugir, taquicardia e vômitos, até a morte. A pesquisa indicou que 98% dos tutores defendem mudanças na legislação e 60% apoiam a permissão apenas para fogos silenciosos, enquanto 38% pedem a proibição total. Algumas cidades já evoluíram. São Paulo, por exemplo, proibiu fogos com estampido, que é o que produz o som alto. E o Rio de Janeiro prevê multa para quem descumprir a restrição. E para quem tem animais de estimação, é melhor que se prepare para as festas de fim de ano. Mantenha as portas e janelas fechadas para abafar o som. Deixe seu pet se esconder se ele quiser. Também tem petisco com efeitos calmantes. E, acima de tudo, consulte um veterinário e tome cuidado do seu animal. E o famoso Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, contará este ano com 19 balsas, onde acontecerão a explosão dos fogos. Mas a festa promete ter menos fumaça. O responsável pelo show de Ano Novo em Copacabana, no Rio de Janeiro, prometeu que a edição deste ano terá menos fumaça que na virada do ano passado. Isso porque o número de embarcações usadas no espetáculo vai aumentar de 10 para 19. Segundo o empresário, com 19 balsas, a distância entre elas será reduzida. Isso permitirá que haja uma distribuição mais uniforme dos fogos nas embarcações, favorecendo a visualização do show. Mas ele reitera que não existe festa com fogos que não tenha fumaça, principalmente se a umidade do ar estiver alta, como no ano anterior, o que dificulta a dispersão e a visão do espetáculo. A duração da queima de fogos foi mantida em 12 minutos. Serão usadas de 12 a 14 toneladas de explosivos, fabricados na Espanha e na China. Os fogos serão ajustados para serem detonados conforme uma trilha sonora que está sendo composta para o evento. A promessa é que eles tenham movimentos que lembrem formas onduladas. Para isso, serão usadas bombas com até 8 toneladas de potência. Com o aumento do número de balsas, a montagem das estruturas para a festa será antecipada em quase uma semana, com início no próximo dia 21. As inspeções das embarcações já começaram. A ideia é manter a estratégia usada nos outros anos, em que os barcos serão rebocados para Copacabana a partir da madrugada do dia 31. A montagem dos palcos começa nesta sexta-feira. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.